Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar o secretário da Saúde aqui de Itatiba, o Dr. Fábio Nani. Tudo bem, Dr. Fábio? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Muito obrigada por conceder essa entrevista pra gente e tirar as dúvidas do pessoal que está acompanhando a gente de casa. Perfeito. Quais as medidas de prevenção? Olha, basicamente nós estamos falando aí em prevenção em todos os níveis, né? Quando nós iniciamos esse processo de identificação da doença, que é a Covid-19, nós tratamos ela como se fosse uma outra doença qualquer. Afinal de contas, nós continuamos tratando de hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, doenças crônicas, as pessoas que têm problemas que são relacionados à parte ortopédica, enfim, fisioterapia. Só foi interrompido basicamente as atividades relacionadas aos idosos, sendo que as outras nós temos mantido. Você passaram hoje aqui pelo Ambulatório Central de Especialidades e viram que ele está em atividade, assim como os postos de saúde e também todas as unidades que nós podemos fazer atendimento, excetuando-se aquelas só dos idosos. Então, enfim, nós não paramos. Itatiba não parou para poder tratar do Covid. É mais uma doença que nós identificamos. E quanto à questão de prevenção à Covid-19, nós temos aí todas as práticas que a população já deve estar aí bastante saturada, né? Lavagem de mãos, uso de máscaras, distanciamento social ou distanciamento físico, né? Então a lavagem de mãos, a utilização de álcool gel é muito importante. Né? A gente tem aí, a prefeitura investiu também nesse sentido, através de pessoas que foram colaboradores, empresas que estão nos ajudando, fornecendo álcool gel. Nós estamos aí fazendo investimento, inclusive nos testes rápidos. Sim. Até a gente viu que está sendo feito alguns testes rápidos nos bairros, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Desde o dia 21 de março, quando nós instalamos as barreiras sanitárias, o objetivo delas inicialmente foi o quê? Fazer uma amostragem da população relacionado a quesito febre, que é temperatura acima de 37,8 graus Celsius. Essas pessoas todas foram catalogadas, ou seja, foram monitorizadas também ao longo desse período na atenção básica. Então as pessoas dos postos de saúde faziam as ligações para essas pessoas, olha, como é que vocês estão? E essas famílias permaneceram, muitas delas, em isolamento já. Então isso foi um passo muito importante para que nós tivéssemos uma utilização da atenção básica. A partir de então, esses testes eles começaram a ser aplicados quando nós obtivemos. Então, inicialmente nós tivemos um lote comprado de 200, chegou a 50. Aí o outro compramos de 1.000, chegou 100. Então, quer dizer, se vocês perceberam vieram acompanhando toda essa nossa angústia para poder iniciar essa testagem. Sim. Uma vez com os testes em mãos, nós estamos procedendo agora, dos profissionais da área da saúde, diretamente ligados, nós estamos já fazendo esses protocolos, e também agora estendemos com o teste móvel. Esse teste móvel, ele é o odontomóvel que a gente tinha anteriormente, um equipamento, né, que nós não estávamos utilizando mais para odontologia por conta da Covid. E aí nós adaptamos esse equipamento para fazer essa testagem em loco, em regiões específicas, que são as unidades de saúde. Então, o que nós estamos fazendo? Polarizando, capacitando locais para fazer testagem, além da UPA e Santa Casa. Então, são os locais onde funciona 24 horas. A partir desse momento, né, de algumas semanas que nós identificamos que seria necessário fazer essa testagem em massa, nós vimos várias alternativas de outros municípios, né? Pessoas fazendo drive-thru, né, em relação à parte de uso de testes. Nós fizemos isso com as vacinas aqui, né? Então, o programa de vacinação, praticamente, hoje nós estamos com 128% de cobertura da vacina da H1N1 e da influenza. Então, entra até com essa característica preventiva. E por que não também da Covid? Né? Nós estamos fazendo o manejo dos pacientes e, ao mesmo tempo, fazendo essa testagem. Parece uma coisa um pouco complexa. São vários projetos iniciados ao mesmo tempo. E cada um vai objetivando o quê? Aumentar a sensibilidade, né, em relação ao teste, que a gente possa identificar onde a doença está se disseminando. Hoje nós vemos que praticamente todos os bairros têm pessoas que já estão com o vírus, convivendo com o vírus, e é importante a gente falar
a respeito dessa expressão, convivendo, né? As pessoas que têm HIV é pessoa convivendo com HIV. Tem hipertensão? Pessoa convivendo com a hipertensão. E por que não a Covid, né? Então nós temos aí a grande preocupação maior é fazer com que esses testes, né, agora também sejam feitos nos postos de saúde pelos profissionais. Então esse equipamento nosso está se deslocando de unidade em unidade, fazendo testes daquelas pessoas que já passaram pelas barreiras, né, essas 303 pessoas, né, nós já vamos chamando essas pessoas, elas vão sendo acionadas para fazer os testes e também nas unidades de saúde nós vamos capacitando os profissionais, que parece muito fácil fazer um teste, mas o profissional que faz esse teste, ele tem que ter uma sensibilidade, que são pequenos nuances que às vezes podem decidir, olha, é positivo ou é negativo. Ah, entendi. Tá. E esses aqui são os testes, o teste, né? Isso. Esse aqui é um modelo de testes, então, por que a gente fala da questão dos testes? Nós temos também a diferenciação daqueles testes que vocês já devem ter visto, que é do SWAB, que é aquele parece um cotonete que a pessoa coloca na cavidade nasal. Ele é grande, mas não é para entrar todo no nariz da pessoa. Na verdade, ele é só para poder manter o distanciamento do examinador em relação à pessoa. Então, aquele teste que é o SWAB, eles são executados basicamente a nível hospitalar. Então, quando a pessoa tem um caso que já está muito sintomático, tem aquela febre, tosse, e ele está prestes a ser internado, nós já coletamos rapidamente aquilo ali. Num período de 72 horas, né, até 72 horas, ou até 5 a 7 dias. Então, dependendo de que você fizer naquele teste, vai dar negativo. Se a pessoa coletar muito posteriormente, não vai aparecer mais, porque aquele teste ele pega só o que está, o vírus nas cavidades, tanto nasal quanto oral. Tá. Então, aí você perde a chance de detectar o vírus. A partir de um determinado momento, 7, 8 dias, o vírus já vai estar aonde? No sistema sanguíneo do paciente. É aí que entra o teste rápido. O teste rápido, em 15 minutos nós temos o resultado. Nossa, rápido mesmo. Por isso que chama rápido. Então, basicamente, o que é feito? Da mesma maneira que se faz aquele teste de glicemia para as pessoas que têm diabetes, tira-se uma pequena gotícula, essas pipetas que estão aqui de vidro, elas coletam esse sangue, rapidamente é colocado dentro de um mostrador. Eu vou até abrir esse teste aqui e depois deixar à disposição do pessoal, lá aqui na secretaria, para que eles possam fazer, para vocês terem uma ideia. Olha. Então aqui vem o local onde você coloca o sangue, a gotícula de sangue. A partir daí é colocado esse reagente, né, aqui no local, e depois de 15 minutos, logicamente tem que ser feita a identificação da pessoa, né, o examinador faz essa leitura. A partir daí aparece aqui no caso essa letra C, que chama-se controle. Então, toda vez que o teste for acionado, tem que aparecer essa tirinha aqui. Se não aparecer, o teste não tem validade nenhuma. Então ele serve o que? Para eu dizer, olha, esse teste está funcionante, tem o reagente para fazer o exame. E nós temos aqui embaixo o 1 e o 2, que detecta as imunoglobulinas. Se detectar, por exemplo, o 1 ou o 2, vai ser IgM ou IgG, que vocês têm ouvido falar tanto, né, imunoglobulinas. A IgM, na verdade, é uma imunoglobulina que aparece logo nos primeiros dias, até 5 a 7 dias, e é aí que mora o perigo. Que as pessoas que forem detectadas com IgM têm que ficar já em separado. Por quê? Essas pessoas ainda estão transmitindo o vírus. Né? Existem casos que podem ficar até 21 dias, segundo os infectologistas. Isso é uma coisa normal dentro do quadro, né? Porque as pessoas podem demorar para que o seu sistema imunológico reconheça o vírus. Então, a partir do momento, se por exemplo der IgG, que é o caso o número 2 aqui, aí a pessoa já está imunizada. Então, é uma pessoa que vai poder circular normalmente, passou pelo vírus, né? Teve a sua expressão já genética dentro da pessoa, e outra, a pessoa está, como a gente tem utilizado o termo, recuperada, né? Salva aí, né? É curada. E como é que estão os leitos da UTI aqui na cidade? Nós temos, via contratação pela Prefeitura de Itatiba, junto à Santa Casa, nós tínhamos idealizado 10 leitos. Né? Provavelmente, assim, a gente tem alguns acertos que são feitos de 3 leitos para que a própria Santa Casa faça essa gestão. Então, a Prefeitura fez a aquisição desses 7 leitos e vale ressaltar que leitos de UTI respiratória, elas incluem o quê?
uma equipe muito especializada lá dentro. Nós temos que ter os profissionais intensivistas, toda uma equipe de fisioterapeutas especializados, equipamentos melhores e mais específicos, as drogas que são utilizadas também são bastante específicas, então, ou seja, é uma coisa muito cara para se manter. Agora, com essa questão de falar de tempo, quantas pessoas tem, ontem, por exemplo, nós tínhamos 6 pessoas internadas nessa UTI respiratória. Então, vejam bem, isso vai variando de acordo com a gravidade. Existem casos, por exemplo, que estão sendo remanejados de outros municípios, como Morungaba. Morungaba é a nossa, vamos dizer assim, Itatiba é a referência de Morungaba. Sim. Então, nós temos hoje uma união entre a vigilância sanitária de lá e de cá, e temos também toda essa integração hospitalar relacionada aos médicos que ficam fazendo essa avaliação, porque nós temos um pacto entre os municípios. Então, Itatiba ficou responsável então por Morungaba, então a gente não tem só que lidar com Itatiba. Né? Então, muito provavelmente, esses casos a gente vai ver que essa UTI vai sendo utilizada, assim como a enfermaria, que é uma área muito importante. Às vezes as pessoas, elas imaginam assim, poxa, mas o importante é só UTI, respiradores, né? Eu preciso ter um número maior de respiradores, são outras questões, né? A doença, ela tem se manifestado favoravelmente em relação a nós, graças a Deus, porque se fosse uma doença que causasse 90% de pessoas entubadas, a gente teria muito problema. O que a gente acaba fazendo? Atendendo precocemente essas pessoas, elas identificadas e já tendo o vírus, né? Com as barreiras, os testes rápidos. Exatamente. Todas essas medidas, elas se configuram como medidas preventivas, né? Porque a gente consegue enxergar onde que a doença está se manifestando, uma vez que o vírus é invisível. Né? A gente pode estar aqui falando, né? Colocando nessa mesa, em qualquer outro lugar, o vírus pode estar localizado. O que a gente não pode fazer? É ficar tocando o rosto. Né? Essas medidas preventivas que a gente fala, inclusive, são... As pessoas às vezes têm um hábito, as mulheres têm o hábito de colocar a mão no cabelo o tempo todo. Então, o que acaba acontecendo? Você vai levando o vírus para essas regiões e aí, numa espécie de... você vacilou um pouquinho, tirou a máscara, você acabou contactando, coçando os olhos, colocando a mão na boca sem querer, e aí que o vírus entra. Então as pessoas hoje, dentro do convívio, nas empresas, em qualquer local, elas têm que continuar utilizando as máscaras para não ter essa contaminação, compartilhando coisas, não compartilhando coisas que sejam de uso pessoal. Então, assim, de alguma maneira, é isso que vai evitar que essas pessoas depois acabem se deslocando para um hospital com síndrome grave de respiração, né, de respiratória, porque o vírus ele tem uma artimanha. Ele vai lá na célula sanguínea e ele desloca o ferro da hemoglobina e causa todo esse transtorno, né? Então a pessoa perde a capacidade de respirar porque não se transporta muito mais o oxigênio. Baseado nessas teorias e essas novas descobertas que o pessoal tem feito em relação à parte científica, né, que tem sido muito profusa, assim, a gente tem a cada dia a gente atualizado, né? Tudo novo, né? E Itatiba está dentro desses parâmetros. Então todos os profissionais ali, todos os dias estão verificando o que tem de mais recente, se é o que está descoberto no Einstein ou qualquer centro em Nova York, enfim, todas as pesquisas estão sendo aplicadas no nosso município. Então, até deixo meu agradecimento a todos os colegas que ficam lá dentro da UTI, porque ou mesmo das enfermarias, né? Hoje nós temos lá de 16 leitos extensíveis até 26, que nessa enfermaria, todos os dias, quando vocês olham o boletim, alta, pacientes recuperados, é graças a eles, né, que rapidamente estão fazendo com que os nossos cidadãos voltem para casa para ter uma vida normal daí por diante. Depois que a pessoa pega o vírus uma única vez, ela já não pega mais? Exatamente. Uma vez que ela teve esse contato, isso nós discutimos inclusive com os infectologistas nessa semana. A doutora Januário e o doutor Frederico. Eles fazem parte dos nossos médicos que cuidam lá no centro de testagem e acompanhamento. Eles dizem o seguinte: uma vez que a pessoa entrou em contato, ela já adquiriu essa imunidade, em algum momento, se a pessoa teve uma síndrome gripal, ela volta a testar novamente, esse teste, como ele é muito sensível, ele acaba pegando fragmentos que ficam dentro das células das pessoas. Então a gente troca células o tempo todo. Então vamos supor, a pessoa teve a Covid, ficou lá, passou 14 dias, ficou em quarentena, se recuperou, está imunizada. Aí depois de algumas semanas, ele começa a ter uma síndrome gripal, vai lá, faz o teste, poxa, deu de novo. Né? Ficamos lá na dúvida, será que ele está com a doença de novo?
Não, na verdade são fragmentos de células que estão sendo trocadas e que guardam uma pequena memóriazinha ainda e aí o teste acaba pegando novamente. Acho que é importante ressaltar novamente que todas as outras doenças elas têm que continuar sendo tratadas, né? A gente estava conversando. De fato, é por isso que vocês, a população de modo geral, nós diminuímos um pouco a velocidade, mas nós não paramos os serviços. Então, nós temos aí uma rede de atenção de saúde da família, as redes de atenção de UBSs, que cada uma delas são 7 UBSs, com mais de 15 mil pessoas vinculadas. Então, nós temos um município que é amplamente coberto para a gente poder fazer essa capilarização e cada problema que vai acontecendo, cada necessidade, né? E aí eu faço um apelo também que as famílias, quando as pessoas tiverem seus idosos ou pessoas que têm alguma doença em casa que seja grave, que leve realmente ao pronto-socorro e evite só um pouquinho a Santa Casa, porque Santa Casa hoje é o centro, né? Mas a UPA está totalmente à disposição. Os postos de saúde têm que ser... Prefiro que as pessoas vão aos postos de saúde do que aos supermercados, que é um local Estão que... mais preparados. Lógico. As equipes estão ali prontas, né, para poder recebê-los, para cuidar dessas outras doenças, né? Acho que citamos aqui também uma conversa anterior, pessoas que têm anemia, pessoas que têm algum câncer, né, tem que ser tratados, a gente não pode parar. Existe também um movimento de parada dos outros municípios em relação a determinados procedimentos. Houve muita queixa inicial que se falava que as cirurgias eletivas, né, que é aquelas cirurgias que a gente pode programar. Por exemplo, uma cirurgia de vesícula que estava preparada para ser feita e se interrompeu. Qual é o grande risco? Eu vou dar um exemplo bem claro do que aconteceu recentemente. Desses óbitos que nós tivemos de pacientes de Covid, um deles foi para São Paulo fazer uma cirurgia cardíaca. Contaminou-se pelo vírus e veio a falecer. Quer dizer, não que ele morreu pelo Covid, mas a doença em si encontrou meios, pela fragilidade do sistema dele, de causar danos maiores. Então, são essas pessoas que têm maior grupo, que estão classificadas como grupo de risco, são que têm hipertensão, diabetes descontrolado, ou mesmo algum outro problema relacionado à asma, pessoas que fumam. Um apelo para que todos que fumem, por favor, tenham consciência de que são também alvo dessa doença, porque você vai abrir caminhos para que o vírus se instale ali de uma maneira muito nociva e venha causar danos maiores. Qual que é a medida que doutor, secretário da Saúde, junto com o prefeito, estão fazendo? Olha, vale ressaltar aqui que a cidade de Itatiba, ela tem se destacado, vocês têm observado na mídia, mas não é pelo fato de estarmos com poucos casos, né, em hospital e muitos casos sendo detectados. Isso só se deve ao empenho financeiro também e aquisição de testes. Então, um dos objetivos principais é o quê? Testagem para que a gente possa ter realmente identificar essa doença, né? O mais importante é isso. Então, esse objetivo nosso, do prefeito, né, que ele tem feito de uma maneira muito árdua, né? A gente tem aqui lutado para a aquisição desses testes, nós já falamos em relação a custos, né? Agora, o mais importante é saber que, com essas medidas todas que nós estamos tomando, né, o objetivo principal é a transparência nas informações. Então, quanto mais a gente possa testar, mais vai trazendo, e as pessoas também vão se conscientizando. Então, é uma troca mútua, né? Quanto mais a gente pode devolver à população, então é nesse sentido que o governo presente do prefeito Douglas tem se colocado. Então, para a gente é muito satisfatório estar trabalhando num sistema como esse, porque afinal de contas, todo secretário da Saúde, né, vem o Dr. Carlos Lemes também aqui, deixar um agradecimento a ele, que é uma pessoa muito importante hoje dentro da própria Santa Casa e aqui dentro da Secretaria, que estamos motivando aí a população para que eles entendam realmente esse empenho do prefeito Douglas. Aí, para finalizar, quais os bairros que vocês já fizeram os testes rápidos? Dos testes rápidos, nós fizemos no São Francisco, né, que é lá em cima, logo na entrada da Antônio Nadi, e o outro foi no Jardim das Nações. Dentro da nossa programação, a gente depende muito desse acordo entre a vigilância sanitária e nosso serviço aqui ambulatorial. E essa visão também relacionada aos infectologistas. Então, hoje nós temos uma equipe que está pensando nesses processos e onde vai ser colocado esse teste móvel para ser feito. Agora,
sem sombra de dúvida, é assim, um grande ganho para o nosso município, né? Nós estamos fazendo essa atividade porque assim, até nos causa um certo orgulho, né? De fazer parte dessa equipe, e todos estão empenhados. Nós vemos, todos os dias nós temos baixas, né? Pessoas colegas que ficam trabalhando, toda a gente peca pela verdade, né? A gente vai lá e fala assim, olha, tantos profissionais da saúde ficaram infectados, né? E a gente tem que fazer uma situação que é muito importante, não faltar com a verdade com a população. Gostaria de finalizar com alguma frase para o pessoal? Olha, se eu tivesse uma frase para passar para as pessoas, é o seguinte: as pessoas que trabalham, por favor, mantenham aí os seus cuidados, evitem, como a gente falou, essa questão nos refeitórios. A gente vê dentro dos carros, né, os trabalhadores, né, que numa escada em cima do veículo, né, que eu sei que eles estão precisando desse dinheiro, mas por favor, mantenham as máscaras dentro dos carros, né? A gente observa eles estão com as máscaras abaixadas, conversando, batendo papo. Aí na outra semana o que vai acontecer? Vai todo mundo ficar em casa, vai deixar de receber o seu salário, vai complicar a vida da empresa. Enfim, hoje nós temos praticamente 30% da população que trabalha, que precisa se locomover. Agora, a outra parte, né, que esses 60% que está em casa, que também tem os seus cuidados, né? Nós habilitamos aí que em certos horários os idosos possam fazer compras, colocamos uma série de campanhas também através do portal do Facebook da Prefeitura, do Prefeito, né? A gente tem lá vários serviços, tanto da parte de atenção psicológica, nós temos a rede de apoio, Adote o Idoso, tem uma série de programas que foram instituídos e basicamente as pessoas prestem atenção no que está sendo feito ali, porque hoje nós não temos, a velocidade de informação ela é muito rápida e tudo que se coloca ali é de uma maneira muito bem pensada, e a gente trabalha muito para que a população, também a gente venha a sanar os anseios da população. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Então, é isso aí. Obrigada. Se quiser, assina o canal, se inscreve no canal também e comente. Façam perguntas que a gente repassa para o doutor. É isso aí. Um beijo e até mais.